no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, muito bom dia. Quinta-feira, 15 de agosto. Com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do Jornal O Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estudos da SP-Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Comigo, o nosso comentarista, o cientista social Leandro Bessenelli. Muito bom dia, Leandro. Bom dia, Glauco. E o jornalista Zé Guilherme. Bom dia, Glauco. Bom dia, Zé Guilherme. Vamos a mais uma edição. E os destaques de hoje. Acelerador. Bolsonaro determina fim de radares nas estradas federais. Medida foi publicada no Diário Oficial de hoje. Pé no freio. Medo de recessão mundial agita mercados. Los Hermanos. Pacote de Macri. Congela gasolina e aumenta salário mínimo. Língua solta. Bolsonaro volta a falar em cocô e em varrer comunistas. FGTS. Governo autoriza saque para pagamento de faculdade e cirurgia essencial. Nas alturas. Embraer registra saldo positivo em 2019. Meio ambiente. Governo do Estado aperta as regras de extração de areia. Viva domingo! São José vai fechar parte do anel viário para a área de lazer. Passarela reciclada. Vicentina Aranha recebe desfile de moda consciente. E mais a agenda do esporte e o tempo na região. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. É rapidinho, fique com a gente. Mercado mundial teme recessão. O pânico tomou conta das bolsas de valores ontem, em meio a temores envolvendo a guerra comercial entre China e Estados Unidos e a saúde da economia global. Os três principais mercados de ações americanos fecharam em queda de 3% e analistas apontam sinais de que os Estados Unidos podem estar em recessão. Os mercados europeus já estavam assustados com as notícias de que o PIB da Alemanha recuou no segundo trimestre e que o crescimento industrial da China em julho atingiu o menor patamar em 17 anos. Bolsas da Inglaterra fecharam em queda de 1,5%. Na Alemanha e na França, as bolsas perderam mais de 2%. O motivo? O mais novo ataque ao Banco Central americano feito pelo presidente Donald Trump. O índice de volatilidade CBOE, o chamado índice do medo, saltou 4,26 pontos para 21,78. Todos os setores principais do índice SP500 estavam no vermelho, com os segmentos de energia e de financiamento sofrendo a maior perda percentual. Bancos também caíram fortemente, como o Citigroup, que despencou mais de 5%. E vamos aos indicadores econômicos. No Brasil, a Bovespa despencou, fechando o dia em queda de 2,94%. O dólar avançou e fechou em 4,03 frente ao real. O euro fechou o dia cotado a R$ 4,52. E na Argentina o peso voltou a cair, fechando o dia em queda de 4,29% a 55,9 por dólar. A moeda registrou uma mínima histórica na segunda-feira, registrando uma queda de 30%. O motivo foi a vitória esmagadora de Fernandes nas primárias eleitorais do país, abalando os mercados financeiros.
com receios de que a Argentina possa voltar às políticas econômicas intervencionistas do governo anterior. E na Argentina, Macri anuncia pacote econômico. 3 dias depois da derrota nas eleições prévias, o presidente Maurício Macri tentou melhorar a popularidade com uma série de medidas. Maurício Macri começou o discurso pedindo desculpas. Disse que ficou muito abalado com o resultado das primárias, uma prévia da eleição presidencial. O presidente foi derrotado por uma larga vantagem pela chapa liderada por Alberto Fernandes e pela ex-presidente Cristina Kirchner. O pacote anunciado ontem, segundo Macri, deve beneficiar 17 milhões de argentinos. Entre as medidas estão o aumento do salário mínimo em 25%, um bônus equivalente a R$ 340 para funcionários públicos, aumento de repasse para programas sociais e o congelamento do preço dos combustíveis por 90 dias. O pacote vai custar o equivalente a quase 3 bilhões de reais, o que pode agravar a situação das contas do país. A Argentina enfrenta uma grave crise econômica. A inflação dos últimos 12 meses passa dos 55%. A Argentina é o nosso terceiro maior parceiro comercial, atrás somente da China e dos Estados Unidos. Mas os negócios com o país vizinho têm caído desde que a crise começou. Em 2019, as nossas vendas para a Argentina já tiveram queda de 40%. Só queria observar que um governo liberal, a primeira medida que ele faz é congelar o preço do combustível. Exatamente, ele foi eleito, né, um liberal, não intervencionista, e justamente quando a popularidade dele cai, o que ele faz? Adota medidas intervencionistas e populistas, justamente aquilo que é criticado, tanto no kirchnerismo, né, quanto num peronismo argentino, que ainda é muito, as pessoas sentem muita saudade desses governos. E ainda sobre a Argentina, o presidente do Brasil e do Mercosul, Jair Bolsonaro, voltou a atacar ontem a chapa dos candidatos Alberto Fernandes e Cristina Kirchner. Em discurso durante evento em Parnaíba, no Piauí, Bolsonaro disse que as primárias do último domingo indicaram que bandidos de esquerda começaram a voltar ao poder e que o país vizinho começa a trilhar o rumo da Venezuela. Bolsonaro, que vem declarando seu apoio à reeleição do presidente Maurício Macri, disse que a esquerda sempre quis roubar nossa liberdade e afirmou que não irá admitir isso no Brasil. Ao ser questionado sobre as críticas que recebeu de Fernandes, que o chamou de racista, misógino e violento, Bolsonaro comparou o adversário de Macri a políticos do PSOL. Ao ser indagado se acredita que há chances de Macri reverter o resultado desfavorável das primárias, o presidente brasileiro não soube opinar, mas sinalizou que os números da economia possam fazer diferença nas urnas. Na segunda-feira, Bolsonaro disse que o Rio Grande do Sul poderia se transformar em uma nova Roraima, caso o que ele chamou de esquerdalha vença o pleito argentino. Em outro momento do discurso, o presidente fez menção a uma fala do prefeito de Parnaíba, Mão Santa, do MDB, e disse que irá varrer essa turma vermelha do Brasil nas próximas eleições. Abre aspas. O Mão Santa me disse agora há pouco que nós vamos acabar com o cocô no Brasil. O cocô é essa raça de corruptos e comunistas. Nas próximas eleições, vamos varrer essa turma vermelha do Brasil. E aí?
Não dá para acreditar que um líder de um país do tamanho do Brasil, um presidente da República, tem uma mentalidade tão limitada como essa e fale a quantidade de besteiras que o Bolsonaro fala, né? Chega ao ponto de ser assim, é inacreditável. Né? Inacreditável. E ele tem um fetiche total pela Venezuela, fica o tempo inteiro falando da Venezuela, acho que o sonho dele é ir morar lá, não sei o que ele tem com a Venezuela, né? Comparar a Argentina com a Venezuela mostra uma total ignorância entre os países, enfim, ele não sabe o que está falando. E ainda não tem, ainda não sabe se portar como presidente da República e como presidente do Mercosul, na medida em que ele deve entender que ele não pode ficar tentando influenciar as eleições no país vizinho, que é o nosso terceiro maior parceiro comercial, só porque ele não concorda com algum ponto ideológico da chapa que está à frente. Né? E tem um porém, ele está chamando o governo... Enfim, o candidato, o Fernandes, com a Cristina Kirchner, que é uma situação também, é um laranja da Cristina Kirchner, né, de esquerda. E eles não são bem esquerda, eles são kirchneristas que adotam alguns discursos estatistas, que adotam discursos peronistas, que são nacionais desenvolvimentistas, que ficam um pouco em cima do muro, se são ou não de esquerda. Então, assim, não há uma clara definição disso. O Bolsonaro já disse que são. Então, assim, ele não entende nada de nada, tudo para ele é ideologia e tudo para ele é a Venezuela. E agora mudou o fetiche dele, né? Que antes ele gostava de falar muito de pênis, agora ele gosta de falar bastante de cocô. Então, toda, né, uma coisa escatológica. A questão aí é o seguinte, do ponto de vista diplomático, ele chamar um possível presidente da Argentina de bandido, complica todas as relações, não é? Com certeza. Quer dizer, ele vive aí agora elogiando o Mercosul, depois desse acordo com a União Europeia, e para que a coisa funcione, ele não pode tratar assim as pessoas que vão estar, ou não, né, à frente do outro país. Sim, e ele também abre brechas para que a Argentina estabeleça parcerias com outros países, como, por exemplo, a Argentina vem estreitando a relação dela com a China. Passa ano, vai ano, e a Argentina tem estreitado relações com a China. Vai chegar um ponto que o Brasil, que é o terceiro maior parceiro, que está colado à Argentina, de repente perde sua relevância e eles passam a se alinhar mais com os chineses. Então, assim, isso é um absurdo completo. É uma falta de consciência em relação, né, à diplomacia, em relação à estratégia do país, muito grande. Então é lamentável todas essas posturas do presidente, né? Pois é, e nós voltamos aqui, lembrando, claro, que nós estamos ao vivo e a sua participação é muito importante para a gente. É só escrever a sua mensagem, sua crítica, sua sugestão aí na linha do Tempo do Facebook. Eu dou bom dia ao José Roberto Rodrigues, que está nos lembrando aqui que tem sessão de cassação na Câmara de Jacareí. Não se preocupe que nós estamos atentos e essa matéria está no segundo bloco. Muito obrigado pela sua audiência, aguarde que nós vamos sim falar sobre este assunto também, tá? E o presidente Jair Bolsonaro determinou a suspensão do uso de radares móveis de fiscalização de velocidade em rodovias federais. A ordem foi publicada hoje no Diário Oficial da União e foi dada ao Ministério da Justiça, responsável pela Polícia Rodoviária Federal. O despacho não especifica quando a medida entra em vigor. Na segunda-feira, Bolsonaro havia afirmado que pretendia acabar com os radares móveis no país já na semana que vem. Na ocasião, ele disse que se tratava de uma decisão dele próprio e que era só determinar à PRF que não use mais. A suspensão, determinada nesta quinta-feira, vale até que seja concluída uma revisão das normas sobre fiscalização eletrônica de velocidade, que deverá ser feita pelo Ministério da Infraestrutura. A pasta controla o Departamento Nacional de Trânsito e o Conselho Nacional de Trânsito, que definem as regras sobre o assunto. Além disso, a medida exige que o Ministério da Justiça revise os atos normativos internos sobre o tema. De acordo com o despacho assinado por Bolsonaro, a suspensão tem como objetivo evitar o desvirtuamento do caráter pedagógico e a utilização meramente arrecadatória dos equipamentos. A suspensão se aplica aos radares estáticos,
aqueles instalados em veículos parados ou sobre suportes. Móvel, aqueles instalados em veículos em movimento. E portáteis, os que são direcionados manualmente aos veículos. A determinação não se aplica aos radares fixos. É aquilo que a gente já conversou, ninguém gosta de radar, né? Esse é um fato, mas que eles são importantes, são. Então as pessoas, eles fazem com que as pessoas tenham mais cuidado e acabem pensando sobre a questão dos limites de velocidade. E eles existem em todos os países do mundo, não é uma exclusividade do Brasil. Então adota-se essa desculpa de que ele é meramente arrecadatório, quando na verdade existem dados científicos comprovando que a ampliação da utilização de radares faz com que o número de acidentes nas rodovias caiam. Então assim, ele ignora tudo isso, tomando uma medida populista, simplesmente para beneficiar aqueles que cometem infração. É estranho isso, porque eu que ando direitinho, que tomo cuidado, que saio de casa pensando como dirigir, né, de uma forma melhor, que posso prejudicar alguém e me prejudicar, eu saio prejudicado nessa. E quem transgride aí os limites de velocidade, faz coisas erradas, está sendo beneficiado. Porque não se fala em aumento de fiscalização. Exatamente. E sim em retirar um instrumento que inibe o tráfego veloz. Exato, e não se fala também num aumento da educação dos motoristas para daí sim tomar esse tipo de atitude, né? Não, o que se faz é tentar relaxar as regras de concessão das carteiras de motorista. E a Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou ontem projeto de lei que permite sacar o FGTS para pagar curso de educação superior e cirurgias essenciais à saúde. O projeto é do senador Stevenson Valentim, do Podemos, do Rio Grande do Norte. Se não houver recurso para votação pelo plenário do Senado, o texto passará por análise nas comissões da Câmara e precisa de maioria simples para ser aprovado. O sargento reformado do Exército Antônio Weiner Pinheiro de Lima, conhecido como Camarão, se tornou réu após o Tribunal Regional Federal da 2ª Região aceitar denúncias contra ele na época do período militar no Brasil. O militar é acusado de cometer sequestro, cárcere privado e estupro de Inês Etienne Romeu, na chamada Casa da Morte, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. O caso será julgado em primeira instância pela Justiça Federal de Petrópolis. Até o momento, o réu não foi representado por defesa e será nomeado um defensor para Lima, caso ele não apresente um advogado. Inês Etienne morreu em 2015 de causas naturais. Trechos da delação premiada do ex-ministro de governos petistas, Antônio Palocci, se tornaram públicas. Palocci revelou em seu acordo de delação o repasse de recursos pela empresa Qualicorp ao PT, ao Instituto Lula e à empresa Touchdown de Luiz Cláudio Lula da Silva, filho mais novo do ex-presidente Lula. O ex-ministro ainda afirmou que a deputada federal Gleice Hoffmann recebeu de 3 empreiteiras diferentes a quantia de 3,8 milhões de reais na campanha de 2010. De acordo com a delação, o PT teria recebido apenas em campanhas eleitorais mais de 270 milhões de reais entre 2002 e 2014. Segundo Palocci, foram doações de grupos e empresas em troca de favores. Em nota, o Partido dos Trabalhadores afirmou que, abre aspas, nada que Antônio Palocci diga sobre o PT e seus dirigentes tem qualquer resquício de credibilidade, desde que ele negociou com a Polícia Federal um pacote de mentiras para escapar da cadeia e usufruir de dezenas de milhões em valores que haviam sido bloqueados, disse o PT. A Qualicorp também se posicionou em nota e afirmou que nunca pleiteou ou obteve
qualquer tipo de benefício público e não comentará supostas acusações do ex-ministro, que foram rejeitadas pelo Ministério Público Federal por ausência de base fática. A Justiça Federal de São Paulo determinou ontem a suspensão e recolhimento dos passaportes diplomáticos do pastor Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus, e de sua mulher, a bispa Francileia. Os passaportes foram concedidos na semana passada pelo governo Jair Bolsonaro. Na decisão, o Itamaraty justificou a concessão aos líderes da igreja, afirmando que, ao portar passaporte diplomático, seu titular poderá desempenhar de maneira mais eficiente suas atividades em prol das comunidades brasileiras no exterior. Esta é a segunda vez que a Justiça Federal em São Paulo susta o passaporte do pastor e da bispa. Em 2016, os documentos que haviam sido concedidos pelo governo Dilma Rousseff também foram cancelados. Completo você fornecer passaporte diplomático para pastor evangélico. Me desculpa, isso daí é um escárnio, né, com a população, com quem tem que pagar caro para tirar um passaporte, enfrentar a fila e não ter benefício nenhum, né? Então isso daí é um absurdo. Que bom que a justiça se manifestou e deveria caçar o passaporte diplomático de todo mundo que tem e que de fato não precisa disso, né? Porque essa desculpa daí é totalmente esfarrapada, de que vai beneficiar, enfim, as comunidades brasileiras no exterior. Então que entre na fila, pegue o visto normalmente como todo mundo deve fazer. A gente já viu o caso de pastor levando o dinheiro dentro da Bíblia, né? Exatamente. Então é sempre bom aí que a justiça esteja atenta olhando isso, né? Realmente é um absurdo, eu concordo com vocês. E o nosso bom dia a quem nos segue ao vivo aqui, a Eugênia Minecucci, ao Douglas Xavier, a Neide Maria e ao Francisco Bezerra. Um prazer tê-los conosco. Sintam-se à vontade para participar, tá bom? E o deputado federal Eduardo Bolsonaro participou ontem de um seminário na Câmara sobre o papel das Forças Armadas e afirmou que, abre aspas, diplomacia sem armas é como música sem instrumentos, disse, fazendo referência a uma citação que ele atribuiu ao rei Frederico II da Prússia. O seminário foi promovido pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara, reunindo especialistas civis e militares do Brasil e do exterior. Nos próximos dias, Eduardo deve ser indicado oficialmente pelo seu pai, Jair Bolsonaro, para o posto de embaixador do Brasil nos Estados Unidos. O nome já recebeu o aval do governo norte-americano, mas ainda precisa passar por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado para ter seu nome aprovado. Nem precisa mais passar na sabatina, só essa declaração dele já mostra que ele não está apto a exercer o cargo. Então pode cancelar a sabatina, que ele já deu as respostas necessárias. Então, tá tudo certo, ele não serve para esse cargo. Pois é, nós vamos para um rápido comercial e voltamos rapidinho com mais notícias. Lembrando que a sua participação é muito importante. Esperamos por você. Até já. Pois é, e a Embraer vira o jogo. Matéria para o editor de economia do Jornal Vale, Xandu Alves. Olá, Xandu. Olá, amigos e amigas do jornal, abre aspas. A Embraer reverteu 5 trimestres de prejuízo e registrou um lucro líquido de 26,1 milhões de reais no segundo trimestre deste ano. Nos 3 primeiros meses de 2019, o prejuízo havia sido de 134,7 milhões de reais. E no segundo trimestre do ano passado, houve também um prejuízo aí de 485 milhões de reais. Segundo Nelson Salgado, vice-presidente executivo de Financeiro e de Relações com Investidores da Embraer,
O prejuízo foi afetado por variações cambiais e pelo resultado operacional baixo por causa dos custos da separação dos negócios devido aí à transação com a Boeing. Esse custo foi apurado em 122 milhões de reais no primeiro semestre. No segundo trimestre deste ano, a Embraer entregou 51 jatos, sendo 26 comerciais e 25 executivos. É isso aí. Um grande abraço, Xandu Alves, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, grande abraço a você também, Xandu. E resolução da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente atualiza e torna mais rígido o licenciamento ambiental da mineração de areia na várzea da bacia do Rio Paraíba do Sul. A determinação estabelece critérios técnicos com o objetivo de mitigar os impactos gerados pela atividade, promovendo a recuperação das áreas mineradas. Desde resolução de 1996, que disciplinou o licenciamento ambiental na extração de areia na bacia do Rio Paraíba, a CETESB promoveu atualizações de suas normas técnicas de acordo com a evolução dos regulamentos federais que regem o setor. Agora, com a nova resolução, as atividades de extração de areia em leito de rio serão submetidas a duas normas técnicas da CETESB, de 2018 e 2017. A resolução prevê que o empreendedor não poderá realizar drenagem em área de preservação permanente. Também deve respeitar distância mínima de 25 metros entre a área de exploração e os limites da propriedade. Tal faixa deve ser revegetada com espécies arbóreas nativas. A exceção é quando a compensação da vegetação for objeto de projeto específico a ser aprovado pela CETESB. Além disso, as atividades de extração de areia deverão adotar medidas de recuperação das áreas degradadas. Isso é interessante. Quem já foi daqui para São Paulo, pela Carvalho Pinto, Ayrton Senna, se olhar do seu lado esquerdo vai ver o resultado dessas atividades de mineração de areia. Completamente, eles cavam uns buracos que são imensos. Imensos mesmo. E aí largam lá, aquilo ali viram poças d'água gigantescas, parece um deserto aquilo, estraga. Aí quando venta, vem aquela nuvem de areia para cima dos carros, então é terrível. E que bom que agora tem uma regulamentação que exige algumas contrapartidas e também a reposição da vegetação ali, né, plantada. Não tem a menor dúvida, e o estrago é evidente, não precisa nem ser especialista para entender isso. O comentário do jornalista Zé Guilherme. Eis a questão. Está causando muita polêmica o corte de dezenas de árvores na Avenida dos Astronautas para a construção da ciclovia que ligará o DCTA à Embraer. Uma ciclovia de 6 quilômetros de extensão e, é bom lembrar, objeto sim de desejo da cidade. Mas corte de árvores é sempre polêmico. A vereadora Adélia Naomi, do PT, nossa, ela estava sumida, né? Ela apareceu para dizer que vai entrar com uma ação hoje no Ministério Público para tentar barrar esse corte de árvores, né? A Secretaria de Mobilidade Urbana já informou que o corte dessas árvores estava previsto e que vai haver, sim, uma compensação ambiental de plantio de 20 a 25 árvores para cada árvore cortada. Independente de tudo isso, é sempre triste a gente ver uma árvore adulta abatida e com aquela cicatriz que é o toco sangrando no chão. Realmente, né? A gente sempre torce para uma ampliação de ciclovias, mas nunca para a supressão, né, de árvores. A gente sabe que às vezes isso é necessário, que bom que vai existir uma contrapartida.
O que eu mais espero é que haja contrapartida e que seja justamente nas áreas onde foram desmatadas, porque não adianta você criar essas contrapartidas nas franjas da cidade e não no miolo da cidade. Pois é, eu acho que tem uma questão a ser rediscutida na questão da reposição, da compensação ambiental, que é justamente essa, né? Quer dizer, tem que se pensar que tirou aqui, vai plantar a 1 metro dali. Sim, não com certeza. Para que a compensação seja efetiva. Exato. Não é? E o combate é justamente os efeitos das ilhas de calor, da falta de sombras, né? A questão da drenagem de água no solo. Então é importante que sejam nos mesmos lugares onde houve essa retirada, né? E a Câmara de Jacareí aceita abrir processo de cassação. Confira a matéria da editora de Cidades do Jornal O Vale, Thaís Leite. Olá, Thaís. Olá, muito bom dia a você que acompanha o Jornal Abre Aspas. E olha só, durante a sessão de Câmara nesta quarta-feira em Jacareí, os vereadores optaram por aceitar uma abertura de processo de cassação contra o mandato do vereador Fernando Ramos, do PSC. Essa denúncia, esse pedido de abertura de processo de cassação, foi feito pelo suplente do PSC, o Sebastião Carlos, conhecido como Pastor Tião. Ele teve como base uma investigação que está sendo realizada pelo Ministério Público Federal, já aceita pela Justiça Federal, que aponta que o vereador teria utilizado de informações falsas para conseguir um empréstimo consignado junto à Caixa Econômica Federal. O vereador nega qualquer tipo de irregularidade e diz que a ação é alvo de uma perseguição política feita pela administração da cidade com vistas às eleições do ano que vem. Após a aceitação dessa denúncia, fora composta uma comissão processante que deve averiguar a postura do vereador. Essa comissão é composta pela vereadora Lucimar Ponciano, do PSDB, pelo Juarez Araújo, que é do PSD, e pela vereadora Sônia Patas da Amizade, do PSB. Thaís Leite para o Jornal Abre Aspas. Obrigado, Thaís. Lembrando aí que o nosso querido internauta José Roberto Rodrigues havia cobrado a matéria, está aí a matéria, tá? E estamos e continuamos atentos, não se esqueça disso aí também. E em meio a processo que deverá resultar na concessão do Parque da Cidade, o governo Felício Ramute descartou ontem a possibilidade de cobrança de taxa para a entrada no espaço, que é um dos principais cartões postais de São José dos Campos. Segundo a Prefeitura, no entanto, o modelo de concessão que irá estabelecer como a empresa que ficará responsável pela gestão, manutenção e operação do parque terá retorno financeiro só será definido após o estudo de viabilidade. Em São José, o Parque Vicentina Aranha, na região central, é gerido por uma OS, a Organização Social, desde 2011. Atualmente, a AFAC, Associação para o Fomento da Arte e da Cultura, recebe 2,1 milhões por ano para o serviço. A entidade é responsável por oferecer atrações culturais gratuitas no espaço. Duas empresas disputam o contrato para desenvolver estudos técnicos e econômicos financeiros para o projeto de concessão do Parque da Cidade. O governo Felício alega que a concessão vai melhorar a gestão do Parque da Cidade, oferecendo serviço de qualidade e reduzindo os gastos públicos municipais. Senhores, é por aí mesmo? Então, eu sempre fico com o pé um pouco atrás quando se quer conceder espaços públicos tão grandes e com retornos financeiros que não são, a princípio, tão claros, né? Mas quando a gente olha, por exemplo, a questão da gestão do Parque Vicentina Aranha, a gente vê que isso funciona bem. A gestão lá, que em parceria com a OAS, funciona bem, tem uma série de atividades culturais, eles se transformam num polo cultural. Agora, se ele precisa ser transferido, um parque precisa ser transferido para uma organização social, para uma entidade privada para funcionar, então acho que é mais uma questão de ineficiência da prefeitura, né? Mas enfim, acho que isso tem que ser, ainda vai passar por um estudo de viabilidade que vai definir isso, se é viável ou não, né? Pois é, nós temos algumas participações aqui, nós estamos compilando e daqui a pouco a gente já fala porque é importante a sua participação. É que é bastante aqui mesmo. Muito obrigado para você.
E a Vigilância Epidemiológica de Taubaté confirmou o registro de 2 novos casos de sarampo no município. Agora, são 3 confirmações da doença neste ano, além de 17 casos suspeitos que ainda estão sob investigação. A Secretaria de Saúde informou que as 2 pessoas passam bem e ambas as situações foram realizadas ações de bloqueio vacinal no entorno de suas residências. E em Pindamonhangaba também a Vigilância Epidemiológica confirmou um novo caso de sarampo ontem. Agora são 4 casos da doença confirmados no município. A cidade ainda tem outros 4 casos suspeitos que estão sendo investigados. Um homem foi morto pela Polícia Militar durante uma troca de tiros na terça-feira em São José dos Campos. O BAEP, o Batalhão de Ações Táticas Especiais, realizava um patrulhamento contra o tráfico de drogas na região do Banhado, quando, de acordo com a PM, o suspeito atirou contra a viatura. A polícia revidou com 2 tiros. Um deles acertou o abdômen do homem, que não resistiu aos ferimentos. Segundo a PM, a vítima portava uma pistola. O caso foi registrado na Polícia Civil. E equipes do Departamento de Estradas de Rodagem intensificaram nesta semana as obras para implantar proteção no talude e remoção dos materiais depositados no acostamento do quilômetro 118,7 da rodovia SP-055, a Rio Santos. Por isso, desde ontem, foi implantado o esquema de bloqueio intermitente com pare e siga. A operação especial se estenderá pelas próximas 2 semanas. Então, para você que é o usuário aí, você, por favor, fique atento. Tá? Um rápido comercial e voltamos com o tempo e mais notícias e, claro, a sua participação. Fique com a gente. E voltamos aqui com a observação e a participação do nosso internauta aí, o Douglas Xavier. Olha só, ele disse aqui, abre aspas, Felício mandou cortar dezenas de árvores na Avenida dos Astronautas, ironicamente em frente ao INPE, para construir uma ciclovia. Afinal, seus amiguinhos precisam locar bicicletas. É a participação aqui do Douglas Xavier. Obrigado. É importante nessa questão, né? Quer dizer, a ciclovia é uma coisa importante, né? Que deve ser sempre, esse projeto deve ser ampliado, né? Sim. A questão é rever a questão do corte das árvores, ou melhor, do sistema de compensação ambiental. Agora as árvores já estão cortadas. Pois é, ele ainda conclui aqui, até quando vamos tolerar esse desperdiçar do nosso dinheiro em obras mal feitas que mal são inauguradas. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui, Douglas Xavier, lembrando que nós estamos à sua disposição. Faça também aí, participe também. Mas vamos saber agora se o frio vai embora, se o frio fica, se chove ou se a gente vai ter que tomar muita água. E esse é assunto para ele. Fala, meu amigo Caio Souza. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. Após a passagem aí, né, de uma frente fria e ontem uma quarta-feira um pouco mais nublada, a partir de hoje teremos dias de tempo mais estável aqui na nossa região. A quinta-feira será um dia de céu com pouquíssimas nuvens, o sol já volta a brilhar com bastante intensidade e a umidade relativa do ar ficará baixa na parte da tarde, né, em torno aí dos 55% mais ou menos. As temperaturas vão começar a se elevar gradativamente. A máxima prevista para hoje no Vale do Paraíba é de 19 graus. Já na capital paulista poderemos ficar com 18, 20 no litoral
e 13 na Serra da Mantiqueira. Pelo menos até o próximo domingo teremos dias que vão seguir mais ou menos esse roteiro, mas as temperaturas à tarde vão se elevando dia após dia, podendo chegar até os 27 graus lá no domingo aqui no Vale do Paraíba. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio Souza, com certeza ótimas notícias aí para quem não curte muito friozinho, pode ser que o final de semana dê praia, então isso é muito bom, tá? E a cidade de São José dos Campos realiza pela primeira vez no domingo o evento Circuito de Lazer. O evento irá acontecer no anel viário e terá atrações como estações pet, espaço saúde, kids e melhor idade, dança, brincadeiras de rua, atividade física, food trucks e muito mais. De acordo com a prefeitura, serão cerca de 300 metros interditados nos dois sentidos da via, do trecho entre uma loja de móveis e próximo ao viaduto Canebo. Uma operação será iniciada às 4 horas da manhã de domingo pela Secretaria de Mobilidade Urbana para garantir a realização do evento e o tráfego próximo da região. Legal essa notícia. Tomara que gere mais iniciativas como essa em outros locais da cidade. Acho que é uma coisa muito positiva. Eu acho muito positiva também. E uma coisa que eu sou bem da época disso daí, que bom os pais terem a possibilidade de levarem as crianças para a rua para interagirem com outras crianças. Exatamente. E nesse caso, um joelho ralado não é grande problema, né? Com certeza. certeza. Acho muito bacana a iniciativa mesmo. Participe, leve a criançada para ver céu e brincar na rua. Isso é muito importante também, além da convivência com outras crianças também, né? E olha só, desfile de moda diferente em São José dos Campos. Confira a matéria da editora do caderno Viver do Jornal O Vale, Thaís Pérez. Bom dia a todos que acompanham o jornal Abre Aspas aqui pela SP Rio e pelo jornal O Vale. Se você gosta de moda, você pode dar uma passadinha neste sábado no Parque Vicentina Aranha. Vai ter um desfile de moda super especial, mas não é qualquer tipo de moda, vai ser a moda sustentável de marcas que utilizam coisas recicláveis. Antes desse desfile também vai ter uma roda de conversa sobre o assunto para você se inteirar um pouquinho mais, conhecer essas marcas e conhecer esse movimento, e uma oficina para você também colocar a mão na massa. Se você gostou, continue acompanhando as dicas culturais aqui pela SP Rio. Thaís Pérez, para o jornal Abre Aspas. Ô Thaís, muito legal mesmo, obrigado aí, a matéria bem legal e vale a pena conferir isso daí. Tudo que é reciclável, tudo que tem a ver com o meio ambiente é bem legal. Além de quem curte moda, é claro, né? E olha só, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, arrumou mais uma polêmica. Dessa vez, o assunto foi futebol. Em forma de brincadeira, Abraham Weintraub ironizou a concentração de manifestantes reunidos diante do MASP na Avenida Paulista, em São Paulo. Em sua postagem, o ministro fez alusão à torcida da Portuguesa, fazendo referência indireta ao número de torcedores do clube paulistano. Abre aspas para o ministro. Após 46 anos, a Portuguesa Futebol Clube finalmente volta a ser campeã paulista. A Leões da Fabulosa levou todos os torcedores do time do Canindé para comemorar na Avenida Paulista. A frota de combis congestionou a Alameda Santos. O fornecimento de pães está suspenso até amanhã. Registrou Weintraub. O time paulistano respondeu, abre aspas, o excelentíssimo ministro da Educação deveria se ocupar de temas mais nobres para o país do que fazer chacota com o sentimento de milhares de torcedores da Portuguesa. Aliás, Abraham Weintraub, o nome da Lusa é Associação Portuguesa de Desportos e não Portuguesa Futebol Clube, respondeu o time da capital. Ele podia ter ficado sem essa, né? Mais uma demonstração completa de insanidade da parte dele. Para que fazer isso?
Assim, é uma coisa totalmente sem propósito. Desagradável. Uma proposição desagradável. Desnecessária. Desnecessária, que mostra que ele não está nem aí. Não sei o que ele fica fazendo o dia inteiro, fica nesse Twitter aí o tempo inteiro escrevendo essas coisas. No mínimo, é uma coisa assim bastante ruim para um ministro da Educação. Lamentável. Né? Lamentável. Lamentável. Lamentável mesmo. Mas vamos de esportes, com os resultados desta quarta-feira. E parece, hein, que complicou. Jogando no Martins Pereira, as meninas da Águia perderam para o Corinthians por 4-1 e saíram em desvantagem nas quartas de final do Campeonato Brasileiro. Agora, as equipes se reencontram na próxima quarta-feira, lá no Parque São Jorge, em São Paulo. O time comandado pelo técnico Kleber Arildo vai ter que vencer por 4 gols de diferença para ir às semifinais e continuar na briga pelo título, que é o único que ainda falta para a galeria do clube joseense. E sobre a Copa do Brasil, vantagem para o tricolor gaúcho. Com gols de Jean-Pierre e André, o Grêmio superou o Atlético Paranaense em Porto Alegre. O jogo da volta entre as equipes é no dia 4 de setembro, na Arena da Baixada, em Curitiba. E hoje, hein, tem jogo. E estrear em competição com vitória é sempre bom. Pela Liga Paulista, o Taubaté Futsal visita o Sorocaba às 20 horas fora de casa. O time da região, que é comandado pelo técnico Leandro Reis, busca o inédito título estadual. Boa sorte aí aos taubateanos, e eu tomei um susto. Achei que o Leandro já era técnico de futebol aqui também. Eu falei, este é multimídia mesmo, multitarefas, multitudo. Isso ainda não, isso ainda não. Pois é, e estamos aí chegando ao final da nossa edição. De hoje, mas eu quero fazer só mais uma observação aqui, que nós temos aí a Ana Souza, que faz uma participação aqui aos 45 do segundo tempo. Ana, seja bem-vinda. Pois o que houve? O ministro da Educação? Pois é, essa foi um assuntinho lamentável, mas já está resolvido. Mas estamos chegando ao final, obrigado pela sua participação. Estamos chegando ao final de mais uma edição dessa quinta-feira, né, Zé? É isso aí. E temos nós vamos ver aí o burrinho. Olha que legal. O burrinho boneco. O burrinho boneco, ele trabalha na coleta de mel em Itabira, uma cidade no Ceará. Ele trabalha com o apicultor há 15 anos. E o apicultor resolveu protegê-lo da mesma maneira que ele fica protegido. Que bom, né? Então, o ajudante, o burrinho de nome Boneco, também é um apicultor. Que bacana, que muito legal, uma notícia bem legal para a gente terminar de hoje. Que coisa bonita a gente ver o respeito que essa pessoa tem pelo burrinho ali, burrinho boneco, né? Boneco. Burrinho boneco. Puxa, que coisa bacana. Esses bons exemplos que sempre levam a gente para frente nesse querido Brasil. Muito bom dia, Leandro. Muito bom dia, Zé Guilherme. Muito obrigado pela participação. Valeu. Muito obrigado a vocês todos que participaram hoje também. E a gente volta amanhã, esperando por você, aqui com o Abre Aspas. Ótima quinta-feira para você.